Fala pessoal, tudo bem? Mais uma entrevista aqui da série de entrevistas do Diário do Rio com candidatos às eleições desse ano. Hoje recebendo aqui Douglas Eleodoro, professor, candidato a vereador pelo Rede. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, boa tarde, pessoal. Obrigado aí, Felipe, pelo convite, né? Uma honra aí ter essa oportunidade de falar com seus ouvintes, com o pessoal que acompanha aí vocês. Douglas, eu falei, abri falando que você é professor, né? Então vou começar falando de educação. Você tem nas suas bandeiras pautas ligadas à educação, né? E uma delas é a educação integral, né? Educação inclusiva e integral na escola pública. Eu queria que você falasse um pouco mais como é que você está estudando essa possibilidade no eventual mandato, tentar emplacar essa pauta na Câmara de Vereadores. Sim. Além de ser professor, né, eu sou fruto da escola pública. Acho que esse é um fato importante, porque se não fosse a escola pública, eu não teria tido acesso à educação, não teria aí concluído a minha escolaridade, apesar de trabalhar desde muito cedo, né, eu estudo e trabalho desde muito novo. E é no espaço da escola pública que a gente consegue aí potencializar, né, e fomentar algumas oportunidades para crianças e adolescentes tão potentes que a gente... Fui eu que caí? Ah, tá, deu uma oscilada aqui. E aí a pauta da educação integral, né, não é uma pauta minha, é uma pauta já do movimento de professores e professores, né, de quem luta aí pela educação já há anos, e ela vem se concretizando aos poucos, né, na Rede do Rio já começou a ser implementado, porém ainda de uma maneira muito lenta, né, a gente está previsto no Plano Nacional de Educação que as escolas, né, que as redes municipais passem a ter aí o horário integral. Só que quando eu coloco isso nas minhas pautas, não é apenas como o horário integral, porque tem uma diferença de concepção mesmo, né? De educação integral e de horário integral. Porque não adianta colocar a criança na escola, mas não ter toda uma equipe ali, né, de profissionais para poder dar conta dessas demandas. Então, quando a gente defende a educação integral, é que na escola pública, no contraturno escolar, tenha de fato atividades direcionadas esportivas, tecnológicas, científicas, né, lúdicas. Então, demanda aí vários profissionais um investimento maciço para que isso aconteça, desenvolvendo o ser humano, né, as crianças e adolescentes de maneira integral. Então, essa... Desculpa. E se perguntou da educação inclusiva também, né? Isso. A educação inclusiva no Rio de Janeiro é um problema seríssimo. Assim. A gente não tem... Eu sou professor da rede de Maricá e de Niterói, mesmo morando no Rio de Janeiro. Então, para mim, é um orgulho trabalhar na rede de Maricá, por exemplo, que é uma rede que está tendo muita valorização docente. Ao mesmo tempo, eu gostaria muito de poder trabalhar na educação no município que eu moro. Eu tinha um sonho, inclusive, de trabalhar com educação em Rio das Pedras, que é a favela da qual eu sou cria. Eu tenho tenho esse compromisso e volto para dar aula enquanto voluntário, em pré-vestibular comunitário, em projetos sociais, mas seria muito bacana poder fazer isso dentro da escola pública. Só que primeiro que não há valorização docente na rede municipal do Rio. O plano de carreira é muito aquém, comparando com Niterói, comparando com Maricá, por exemplo, e não é uma questão de falta de dinheiro, é uma questão de valorização mesmo, de objetivo de valorização dos servidores da rede. O Eduardo Paes, infelizmente, tem uma lógica de trabalhar a partir de bonificação e, infelizmente, isso não entra no plano de carreira, né, como um salário mesmo. E a educação inclusiva sofre muito. A gente tem cada vez mais crianças diagnosticadas, né, atípicas e com deficiência física também, e a gente não tem sala de recursos em todas as escolas, né, coisa que, por exemplo, na rede de Niterói, na qual eu trabalho, tem. A gente não tem profissionais qualificados, né, com formação específica para atuar na educação inclusiva. A gente tem estagiários que estão ainda no processo de formação, atuando e ganhando um salário muito aquém, né, dando conta ali de 5 sobrecarregados, com 5 alunos, 6 alunos com deficiência. Então, assim, a gente precisa urgentemente pensar um plano para a educação do Rio que seja uma educação inclusiva, né, conforme está aí na LDB previsto. E ainda sobre educação, você também tem a bandeira da educação classista, né? Na cidade do Rio, isso aí é uma coisa que já está meio que implementada, mas ainda não funciona. Como é que você também observa isso e numa eventual vereança que você pensa para poder articular? Sim, não, essa é uma pauta fundamental, né? A gente tem... O Rio de Janeiro foi uma das cidades que mais receberam, né, a população negra, né, escravizada. Então, a gente tem uma população muito grande negra e, ainda assim, a gente sofre casos, né, de racismo o tempo todo, também no ambiente escolar.
Óbvio que isso não é um problema da escola, mas é um problema que a gente consegue observar na sala de aula, porque é nesse espaço que ali tem toda uma diversidade, nesse espaço de encontro, né, de pessoas diferentes, crianças diferentes, que elas levam consigo, que elas apreendem, né, nos meios que elas convivem. Então, há uma reprodução disso também no espaço escolar. Então, ter professores, né, que têm uma formação continuada nessa perspectiva antirracista é fundamental. Acho que o grande gargalo hoje, na sociedade de modo geral, está posto esse tema e tal, tem o politicamente correto, né, as pessoas já estão um pouco mais com receio de falar determinadas coisas que falavam antigamente abertamente, porém, exige aí uma formação mesmo, né, pós-graduação, enfim, e eu acho que a prefeitura pode dar conta de parceria com o IPN, por exemplo, que é o Instituto Pretos Novos, né, tem o FRJ, tem as universidades públicas. O Rio de Janeiro tem uma característica de ser um estado e um município também com muitas universidades públicas, ou seja, é totalmente possível ter parcerias para que essas instituições que são de excelência possam atuar de maneira mais firme, mais direta na formação continuada de professores. Tem muitos professores, inclusive eu, que não tiveram essa disciplina de educação, as questões étnico-raciais, na sua formação na graduação. Então, se o professor não tem tempo, está sobrecarregado e tal, para buscar isso posteriormente, como eu fiz, mas nem todo mundo consegue fazer, acaba ficando em segundo plano. Então, a prefeitura poderia, para além da gerência que hoje existe, que é muito boa, a Gerer tem profissionais maravilhosos, né, de militância e tal, mas para sair do campo da militância individual de um profissional ou outro e ter isso estabelecido como política pública. E isso passa pela formação. Sim, ainda na educação, né, você fala também de abertura de vaga nas creches, né? O Rio tem, de fato, déficit de vagas em creche. E qual solução você enxerga? Porque, assim, alguns falam em forçar a prefeitura, colocar a prefeitura a fazer novas creches. Já teve gente, aqui, inclusive, entrevista com a gente, defendendo a ideia de fazer parcerias com creches particulares dos bairros e colocar umas crianças em escola pública lá. Teve gente já também com proposta de ampliar o horário das creches para as 6 da noite. Como é que você observa essa questão das vagas nas creches? O que você pensa e o que você acha que deve ser feito ainda para que esse problema seja resolvido? Sim, a gente passa por esse déficit, né, que é gritante, infelizmente, no município do Rio, e a gente tem uma realidade de muitas mães solos. Então, assim, a creche é um espaço muito importante para a proteção dessa criança, para que ela não fique ali na comunidade, na favela, na periferia, às vezes, né, em espaços não adequados para esse cuidado. Nem sempre as mães contam ali com uma rede de apoio para poder, uma avó perto, alguém de confiança para cuidar dessa criança no contraturno. Então, ter creche de horário integral é uma coisa fundamental, né, para a questão de segurança da criança, para garantir isso. Outra coisa é a ampliação. É óbvio que a gente sabe que para ampliar com creches públicas não é algo rápido, né? Porém, a gente precisa dar um passo nesse sentido. Uma coisa que aconteceu até durante as Olimpíadas, né, que foram as escolas pré-moldadas, né, que teve uma grande produção, construção de escolas de uma maneira mais rápida, poderia ser implementado também para poder construir creches, né? A gente tem espaços públicos, dá para fazer parceria com o Estado, com outros espaços para poder ampliar o número de creches. De uma maneira emergencial, essa parceria público-privada, com as redes, né, privadas, com as escolas privadas que existem, beleza, ok, uma coisa pontual. Eu acho que isso não pode ser política pública, né? Ser implementado enquanto uma política, porque a gente sabe que as creches privadas, elas nem sempre têm a mesma qualidade, né, com exceções das escolas públicas, que tem um profissional ali com uma boa formação, passou por um concurso público, que vai ter uma autonomia pedagógica também, que é importante, que é relevante, e muitas vezes essa parceria acaba sendo utilizada, infelizmente, em alguns casos, como uma forma de uma moeda de troca, né? Porque, querendo ou não, aqueles profissionais que têm esse tipo de vínculo mais frágil, né, com a prefeitura, trabalha numa creche privada que tem um convênio com a prefeitura, perde ali a sua autonomia de implementar uma formação, mesmo que ali com as crianças, de uma perspectiva mais crítica, né, de questionar determinadas coisas, às vezes falta de merenda, falta de material, então essas pessoas acabam não conseguindo questionar esse tipo de coisa que um funcionário público já consegue pautar e exigir uma condição melhor de trabalho. Isso reflete na qualidade do ensino, obviamente. Vamos passar para o saneamento, que é uma pauta
importante para o seu partido e para a sua história Sim, também, suas bandeiras. Se fala de saneamento integral nas favelas, né, do Rio de Janeiro, e de incentivo para conseguir colocar luz solar nas favelas do Rio. sim. Como é que você pensa que para essas ideias serem postas em prática? Porque a gente sabe que, historicamente, no Rio, as favelas não têm saneamento básico, isso é um problemático que a gente tem. E qual a solução? Sim, óbvio que não tem solução fácil para esse problema, mas como é que você observa essa situação? Se você tem exemplos, se tem alguma forma de explicar como isso poderia ser possível, de fazer saneamento integral nas favelas e essa coisa da luz solar também, que seria incrível. Sim, sim. Então, a gente tem, a gente passou agora pelo processo de privatização da SEDAI, né? Então, teve as empresas que participaram de uma concessão pública, né, de uma disputa, e hoje tem essa concessão para poder, e tem como meta, como obrigação, fazer o saneamento. Quando eu coloco o saneamento integral, para sair dessa coisa do básico, né? Eu sei que o termo que é utilizado historicamente é saneamento básico, mas que a gente possa ter, de fato, um saneamento integral. E aí isso passa desde a valorização dos catadores de material reciclável, né, do fomento à criação de cooperativas, do gari comunitário que se perdeu na favela de Rio das Pedras, que é a terceira maior favela do Brasil, a gente não tem gari comunitário, e a gente sabe que no vácuo, né, na ausência do Estado, outros poderes tomam conta desse serviço, infelizmente. Então, passa aí por coleta de resíduos sólidos de maneira separada, né, isso facilita o trabalho dos catadores, né, e torna o trabalho, inclusive, mais digno. Aí isso passa também, obviamente, com uma educação ambiental, né, de base comunitária, entendendo o impacto que isso causa no próprio local onde as pessoas vivem, né, e em relação à água, né, qualidade da água. É uma coisa que a gente sofre muito nas favelas e periferias, principalmente em Rio das Pedras, que é a questão da água, a qualidade da água muito ruim. E a gente tem um rio que dá nome, né, à nossa favela, Rio das Pedras, e muitos canos de água, né, passam por esse rio e a água é contaminada ali também, né, nesse momento, nas emendas dos canos, enfim. Então, as pessoas hoje, não só em Rio das Pedras, mas em outras favelas também, consomem uma água inadequada, né? Então, olha o impacto que isso tem na saúde, porque a gente poderia economizar dinheiro na saúde investindo dinheiro no saneamento, né? A gente sabe que saneamento é saúde. Em relação à energia solar, que também está ligada a uma questão ambiental, a gente tem várias experiências de movimentos sociais, de ONGs, de instituições que estão fazendo isso. A gente tem na Babilônia, né, no Chapéu Mangueira, a primeira cooperativa de energia solar funcionando, implementando em casas, foi implementado em creche pública, inclusive, né, é esse tipo de experiência que capta energia do sol, né, energia solar e transforma, enfim, é uma economia que a população pode ter nas favelas, que a gente tem um gasto muito grande com energia elétrica, né, com a Light, que é a concessionária que foi renovado, né, agora a concessão, e com um serviço ineficiente. Então, a gente poderia ter uma economia, essa economia também reverbera em mais qualidade de vida. Eu participei de uma pesquisa que foi feita, né, junto à Rede Favela Sustentável, em várias favelas do Rio de Janeiro, os dados apontaram, né, que as pessoas falavam, se eu pudesse economizar, se eu tivesse uma economia maior no gasto com energia elétrica, eu utilizaria isso para educação, para comer melhor, né, para a questão da alimentação. Veja, né, como a gente poderia estar, a partir de uma coisa, né, que aparentemente é difícil, é impossível, mas não é, porque eu acho que cabe ao município, ao Estado, de modo geral, pegar essas experiências que já acontecem, que são realidade, que estão dando certo, e transformar em política pública, ampliando, né, colocando em investimento, e esse investimento retorna, porque esse investimento diminui o impacto no meio ambiente, né, possibilita que essas pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, em questão de acesso à educação, à formação continuada, né, a menos gastos aí com saúde, né, com problemas de saúde. Então, eu acho que as coisas vão se linkando uma com a outra, né? Então, é possível fazer. O Rio de Janeiro é um município, não é um município pobre, né? Você tem uma boa receita, né? Se a gente observar o plano plurianual, né? A gente tem ali uma receita dentro da Secretaria de Meio Ambiente que não foi utilizada de maneira ampla e poderia ter parte desses recursos direcionada para a questão da energia solar, por exemplo. Com o apoio, inclusive, do governo federal, porque é uma política também nacional de ampliar esses recursos direcionados
para energia limpa. Então, acho que dá para fazer essa articulação, não necessariamente sair só do município, sabe? E ainda na pauta do meio ambiente, se fala das ciclovias, né? A cidade do Rio tem até um número ok de ciclovias, mas é muito praia, turístico e para lazer, né? Na beira da praia, na orla. Eu sou de Jacarepaguá, sou do Zona Oeste também, e aqui tem ciclovia para o recreio, no Parque Olímpico ali, mas é para praia, assim, ciclovia funcional para você se locomover pela cidade não tem. Eu queria que você refletisse um pouco sobre isso. Você acha que é uma coisa que é falta de realmente de uma vontade pública ou se é algo cultural da população já está que só quer andar de carro? Não sei se como é que você observa essa questão das bicicletas no Rio de Janeiro. Porque você tem outras cidades, outras metrópoles, outras capitais no Brasil que tem ciclovias funcionais, né? Pode até menos que o Rio, mas tem mais funcionais. A do Rio são muito turísticas para lazer, beira de praia. Eu concordo com você. Eu acho que tem uma questão cultural, mas, para além disso, tem uma questão de construir ciclovias que tenham esse objetivo, né? Esse objetivo funcional da cidade, de descongestionar a cidade, né? E não só para o turismo. Eu observo que, por exemplo, você é da região de Jacarepaguá, tem muitos bairros próximos que daria para ter essa ligação por ciclovias, e isso teria um ônus menor para o município, né, porque o município ele fomenta o transporte público. Então, se ele constrói ciclovia e a população usa, tanto por uma questão de saúde, aí passa por uma educação ambiental, né, por uma questão de diminuir, redução do impacto ambiental, mas também por uma questão de ser mais rápido até, né? Dependendo do ônibus que você pega, o tempo que você demora de ônibus, um ônibus cheio, lotado, você faz de bicicleta um trajeto curto, por exemplo, Rio das Pedras Freguesia não é um trajeto longo, impossível de se fazer de bicicleta, né? Rio das Pedras Anil, Rio das Pedras são trajetos que as pessoas fazem de Uber ou de ônibus, né, que aí tem uma emissão de gases, enfim, tem toda uma questão que poderia, muita gente trabalhando ali no Parque Shopping, no Barra Shopping, então são áreas que têm uma concentração de emprego e as pessoas fazem esse deslocamento diariamente. Eu observo que as pessoas, né, até por uma questão de economia, usam a bicicleta sem essa segurança da ciclovia. Por exemplo, você olha ali perto do Gardênia, tem uma passarela que fica lotada de bicicleta, não tem um bicicletário adequado, mas as pessoas vão, fazem esse caminho, esse trajeto, para economizar dinheiro. Então, acho que associar essa lógica da bicicleta com a questão da saúde, com a questão da redução do impacto ambiental, né, e junto com a economia, que já é utilizado para isso, eu acho que é perfeito, eu acho que a gente tem essa possibilidade de amarrar. Então, tem vários bairros na cidade que dá para ser ligado a partir de ciclovia, garantindo a segurança, né, das pessoas, dos usuários, e possibilitando essa economia, tanto no transporte público como no impacto ambiental. Algo totalmente viável, muito tranquilo de se fazer. Eu acho que falta, nesse caso, interesse político mesmo. Assim. O termo racismo ambiental é um termo relativamente novo, né? E nem todo mundo entende isso. Por exemplo, eu imagino que boa parte dos moradores de Jacarepaguá que sofrem, são vítimas disso, não sabem, de fato, o que é o racismo ambiental, ficam confusos. Queria que você explicasse isso para o leitor do Diário do Rio, para as pessoas entenderem o que é o racismo ambiental e por que deve ser combatido na cidade do Rio, né? Sim, sim. Nem é tão novo, né? Mas eu acho que ele ganhou mais notoriedade nos últimos anos. Na verdade, é um conceito que surge nos Estados Unidos na década de 80, né? Justamente na observação de alguns movimentos sociais, de direitos humanos na região ali dos Estados Unidos, que observou que o lixo, né, de algumas fábricas, de algumas indústrias, apesar de ser produzido numa área mais nobre da cidade, eram despejados numa área onde tinha a maioria da população negra e empobrecida. Então, a partir desse movimento, né, de combate a isso, se estruturou e se conceituou esse termo, racismo ambiental, que nada mais é do que os impactos ambientais, né, que são produzidos por toda a sociedade, pelas pessoas pobres também, mas em grande parte pela população com poder aquisitivo maior, porque elas têm um poder maior de consumo, né, e o resíduo disso, né, desse consumo, fica nas áreas mais periféricas, né? Então, a gente observa onde é que ficam os lixões. Ficam na Baixada, ficam nas áreas mais empobrecidas da cidade, né, do estado. Então, a gente sabe que quem consome mais, quem tem um poder maior de consumo, é quem mora na zona sul da cidade, quem mora na Barra da Tijuca,
né, mas esses impactos sempre ficam nas regiões mais afastadas. Em relação até ao saneamento, voltando ao saneamento, né, que está diretamente ligado também, a gente não vê uma falta de saneamento nas áreas nobres da cidade, independente da região, né, se é Zona Sul, se é Zona Oeste, né, dentro da Zona Oeste tem áreas mais nobres, e ali eles não sofrem um impacto, por exemplo, enchente, né, porque a manutenção é feita de maneira adequada, né, de maneira mais contínua, enquanto as favelas e periferias são abandonadas dessa manutenção. E aí, quando tem uma chuva, né, rola inclusive a ansiedade climática, que é uma coisa que tem afligido muito, começa aquela tempestade, aquela possibilidade de chuva mais intensa, ela fica preocupada se o filho vai chegar em casa, como ela vai chegar em casa, se, né, enfim, e aí já atrapalha desde o estudo para quem ainda está estudando, fazendo faculdade, não sai para poder estudar, então tem vários impactos aí, né, e tem sido estudado no campo da psicologia em relação às emergências climáticas também. Então, racismo ambiental é isso, é a população mais pobre que tem um impacto menor no planeta devido ao seu poder aquisitivo menor, mais baixo, ficar com o ônus do negócio, né? Que é a proliferação aí das doenças, né? As enchentes, ficar tendo que morar perto dos resíduos que são descartados, é isso. Simplificando, assim, o máximo é isso. Falando de cultura, a gente é da Zona Oeste, né, e sabe que o número de equipamentos culturais aqui é muito menor se comparado com a Zona Sul, com o Centro e Tijuca, talvez ali. E você fala das zonas culturais, né? Você deve ter curtido algumas zonas culturais da Zona Oeste, que hoje, não só na Zona Oeste, mas em boa parte da cidade hoje tem muito pouca programação, nenhuma programação, estão fechadas, sem uso. Como é que você observa essa questão dos equipamentos culturais na Zona Oeste, nas zonas mais pobres, Zona Norte também? E o que você pensa em relação a isso? E as lonas culturais que você cita também no seu bandeira. Além delas, existem outras ausências de equipamentos culturais nas áreas mais pobres da cidade. Sim. Isso é um gargalo, né, que a gente tem. A gente, na Zona Oeste e Zona Norte também, a gente tem poucos equipamentos culturais públicos, né, funcionando, né, adequadamente. Isso tem essa coisa. Então, a lona cultural que surgiu de um movimento social demandando justamente esses espaços para poder ter apresentações culturais, está cada vez mais sucateado. Na cidade do Rio, a gente não tem a implementação do Plano Municipal de Cultura, que é algo que poderia sanar em grande parte esses problemas. A gente vive hoje de um fomento federal, né? Então, do orçamento da prefeitura, a gente tem usado apenas 0,4%, sendo que a gente tem um orçamento de 2%, que não é muito, mas que... Por que só usar 0,4% se a gente tem um orçamento de 2%? Então, tem vários produtores, fazedores de cultura que passam muita dificuldade para poder produzir suas peças, seus filmes, enfim, tendo que disputar o tempo todo edital, né, que não garante muita coisa, que é uma coisa pontual, né, e a gente não tem essa construção. Então, minha proposta é lutar para que a gente possa ampliar os espaços culturais, ampliar as lonas culturais. Por exemplo, Jacarepaguá tem uma lona, não faz sentido. O tamanho de Jacarepaguá, né, que é ali perto ali do Pichincha, né, que não dá conta, e que está abandonada também, está sucateada. Então, a gente poderia ter várias lonas culturais com estrutura, com esse dinheiro, com a implementação do Plano Municipal de Cultura, que aí as pessoas poderiam ter minimamente um espaço administrado pelo município e não por, né, terceirizado, não as pessoas se virando ali para poder fazer as suas apresentações. Praças públicas, né, eu acho que passa aí também pela utilização e o fortalecimento de praças públicas, né, pensar em praças que se tem uma manutenção, né, e que tem um movimento intenso ali de utilização, também é fortalecer a cultura. A gente tem vários movimentos de jovens, da juventude aí, ocupando as praças com sarau, com slam, enfim, com atividades culturais que deixam de ser aquela praça abandonada que torna até um problema de segurança, né, sem luz, sem iluminação, sem guarda municipal, e quando a gente pega essa praça, revitaliza ela, coloca iluminação, coloca um espaço adequado para esse tipo de apresentação, tira das mãos do poder paralelo, né, que às vezes controla também esses espaços, a gente tem uma juventude aí tão potente fazendo cultura e a gente não tem espaço para isso. Eu queria que você falasse de uma ideia sua, que é o turismo de base. Como é que é? Eu vou ler certinho para não falar besteira. Turismo de base comunitária nas favelas.
Queria que você explicasse essa ideia, porque tem gente que talvez não entenda isso, né? Acha que é aquela coisa do rico num carro andando na favela e vendo pobre, né? Tem até um vídeo do Porta dos Fundos que sacaneia isso, né? Que é tipo um safari. Queria que você explicasse como é que é essa ideia desse turismo de base comunitária nas favelas, de acordo com a sua bandeira, sua pauta. Sim. Isso não é uma ideia minha, né? É algo que já existe nas favelas. Tem vários movimentos sociais que passaram, né, na Babilônia, no Chapéu Mangueira, na Rocinha, que passaram a questionar o turismo da maneira que ele acontece tradicionalmente, que é isso que você falou, né? Que é como se fosse o safari. Eles chamam de tour safari porque é isso. Assim como no continente africano, né, na savana, os caras vão para o jipe, andar ali na savana, fotografando os animais. Isso aconteceu durante muito tempo e ainda acontece, né, na cidade do Rio, que é muito turística, é um turismo intenso e potente. As pessoas, estrangeiros principalmente, circulando nas favelas, enfim, e sem reconhecer ali, né, sem ter uma vivência de fato com aquelas pessoas, com aquela realidade. Simplesmente fotografar para postar. E aí, movimentos sociais passaram a implementar um turismo de base comunitária que tem o objetivo, primeiro, de fortalecer a economia local, né? Ao invés desse dinheiro todo que circula por meio desses estrangeiros que fazem turismo no Brasil, não se concentrar só nos hotéis ali onde estão hospedados, e nos restaurantes, né, mais famosos, enfim, que estão concentrados na Zona Sul e Zona e centro da cidade, mas que eles também possam vivenciar esses espaços e fortalecer a economia local, gastar nesses espaços, né? E também sob uma orientação de que não é sair fotografando qualquer pessoa, entrar, né, tirar foto dentro da casa das pessoas, pedir permissão, ter um impacto menor e circular com grupos menores, ter toda ali uma articulação com lideranças locais, com os moradores, para os moradores entenderem aquele movimento e, de alguma forma, os moradores se beneficiarem disso, porque também tem isso, tem alguns comércios fortes dentro das favelas que se beneficiam desse turismo, mas a população, de modo geral, está ali, naquela pobreza, às vezes, mais extrema, né, dependendo da favela, dependendo da comunidade, e todo aquele dinheiro circulando ali, eles não têm um retorno. Então, poder, de alguma maneira, fazer com que esse turismo, né, que acontece na favela, que não tem, é bom para a economia, acho que possa ser bom para quem está ali, de alguma maneira, tendo seu território explorado, né? Tem um direcionamento também para essas pessoas. Em síntese é isso, e isso acontece em várias favelas já. Sim. Eu queria te perguntar, e até por conta do seu partido, né, do Rede, que é um partido ligado às pautas ambientais, que não dá mais para chamar de preocupação a crise climática, né? Já está aí, é uma coisa que já está acontecendo, já está havendo consequências na cidade do Rio. E no primeiro debate, por exemplo, para a prefeitura, esse assunto passou batido, assim, os candidatos falam muito pouco de projetos, candidato à prefeitura, no caso, né? De projetos e ideias para poder tentar tornar a cidade mais adaptada para as crises, para as consequências da crise climática que já estão aí. Queria que o que você pensa disso? Assim, o debate tão central, tão importante para esse momento que a gente está vivendo, está passando meio paralelo nessa eleição, pelo menos até agora, de acordo com o que eu estou observando na cobertura que a gente está fazendo aqui. Queria que você falasse sobre isso, o que você acha, como é que está na sua visão, né? Se você está vendo que está melhor, está pior. Não, eu concordo contigo. Eu acho que acabou sendo um debate que é tão importante, né? A gente está num período que tem acontecido eventos, né? Vai ter a COP 25, enfim, eventos tão importantes na cidade, no país, que eu achei também que seria mais discutido nos debates, por exemplo. Inclusive pelo candidato à prefeitura, que é o Tarcísio Mota, que está dentro da federação da qual eu faço parte, que eu apoio e acredito muito, né, que tem um potencial enorme. Eu sei que ele tem uma discussão, uma preocupação com isso, mas eu acho que o debate acabou indo para outros temas, né, e polarizando com outros temas e deixando esse tema que é tão importante de lado. É isso, a crise climática está aí, não é algo que vai acontecer, que já está acontecendo. Infelizmente, os impactos da crise climática se dão principalmente pelas áreas mais empobrecidas da cidade, que são as favelas e periferias, né? E uma concentração na zona oeste, zona norte da cidade. A gente viu aí nas últimas ondas de calor que aconteceram, acho que o Felipe caiu, tá? As últimas ondas de calor, né, que aconteceram na cidade, justamente as temperaturas mais altas foram sentidas nas favelas.
que é o lugar que a gente não tem uma justiça energética, que as pessoas têm uma dificuldade enorme para ter uma energia regular, né, contínua, quando acaba a luz, demora muito para voltar, enfim, então o calor, né, é muito intenso, porque é uma área que geralmente é mais desmatada, a maior parte, é desmatamento maior, então tem uma densidade demográfica maior, pouca cobertura vegetal, e isso, né, juntamente com o contexto global, já faz com que esses espaços sofram mais com as ondas de calor. Então, as favelas do Rio de Janeiro sofreram muito com essas ondas de calor, e a tendência é cada vez sofrerem mais. Então, pensar, por exemplo, parques, né, praças agroecológicas, né, espaços que fomentem isso. E a gente tem experiências de movimentos sociais maravilhosas, né, de teto verde, né, tem um companheiro que desenvolve isso na favela. Então, são experiências que a prefeitura pode perfeitamente compreender, que já tem articulação com a universidade, estudos que comprovam a eficiência de algumas soluções muito baratas, muito simples de fazer, mas que precisam ser transformadas em política pública, né? É isso, não, movimento social é para poder, ONG, né, projeto social, é para experimentar, é para sair dali, tem muitas soluções que saem das favelas, tem muita potência na favela, a partir dessas experiências, mas eles não têm a possibilidade de transformar isso em política pública, ampliar para todo mundo, né? Nem para divulgar, nem para ensinar e nem para fomentar. Então, acho que cabe à prefeitura fazer isso. E a gente vai ter que brigar cada vez mais por isso, né, dentro do orçamento. Porque se não destinar isso dentro do orçamento, nada acontece, fica no discurso. Então, certamente eu vou estar tendo essa oportunidade, vou estar lutando muito para que o orçamento se destine uma parte considerável para ampliar esse tipo de política pública no município. Boa. Estamos chegando no final aqui, Douglas. Eu queria que você falasse, desse seu recado final, né, para o leitor do Diário, e deixasse suas redes, seu número, falasse abertamente aí. E também uma pergunta que a gente faz para quase todos os candidatos aqui, uma vez sendo eleito, qual seria a sua primeira atitude ali na Câmara e o que o eleitor do Diário do Rio pode esperar do Douglas na Câmara do Rio, se for eleito vereador. E já te agradeço também a presença, obrigado, e é isso. Não, primeiro, eu agradeço muito pelo espaço, né, por poder dar espaço para candidaturas aí que não têm um nome tão famoso, não são tão conhecidas. Eu acho que isso é muito democrático da sua parte, né, do canal. Eu fico muito grato e parabenizo por essa atitude. Eu também faço parte de um coletivo de comunicação popular e essa é uma pauta importante para a gente. Eu quero muito ter essa oportunidade, né? Confesso que não foi uma escolha pessoal tá nessa disputa, né? Partiu de um coletivo, né, de lideranças de Rio das Pedras e do entorno que pensaram ter uma construção de uma candidatura local, de base local. Não é pensando que é uma candidatura só para o lugar, só para esse território que é Rio das Pedras, mas não, pensando na cidade, mas a partir de experiências, né, de articulações locais. E eu fiquei muito feliz, né, assim, lisonjeado por ter sido reconhecido enquanto uma jovem liderança desse grupo. E é um espaço muito difícil, né, mas muito importante da gente disputar, para que a gente tenha cada vez mais representação, né, local. E o meu comprometimento, sem dúvida alguma, é com todas as pautas, né? A gente falou aqui de alguns temas, meio ambiente, educação, cultura, mas a saúde, né, saneamento, transporte, enfim, tem várias pautas que são fundamentais para todos nós. Então, meu comprometimento é muito de classe, né? Eu tenho um comprometimento de classe para pensar as políticas públicas a partir dessas experiências e prioritariamente para toda a cidade, mas prioritariamente para essas regiões que são historicamente abandonadas por políticas públicas, né? Então, meu compromisso é, entrando na Câmara imediatamente, travar uma luta muito forte pelas juventudes, né, que estão aí abandonadas de políticas públicas no município, né? A gente tem um abandono muito grande, a gente tem a Lei Nacional de Aprendizagem, que é uma política nacional de fomento ao emprego e à formação profissional, que é descumprida e que a prefeitura poderia, articulando com o governo federal, possibilitar muitas vagas de emprego para a juventude que está aí desempregada e às vezes até entrando no caminho do crime devido a essa falta de oportunidade. E com a educação, principalmente a educação inclusiva. Eu acho que a gente tem um déficit muito grande, a gente tem recursos para poder implementar uma educação inclusiva na cidade do Rio de Janeiro, e eu vou lutar muito para isso, juntamente com a ampliação de creches. Valeu, Douglas, obrigado aí, por ter estado aqui com a gente esse tempo. E obrigado a você que assistiu, continue acompanhando as entrevistas do Diário do Rio aqui no playlist do YouTube.
Tem a entrevista do Douglas e tem muitas outras, para ajudar vocês a escolherem o seu vereador na hora de votar lá em outubro. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Um abraço, Douglas. Tchau, tchau. Obrigado, gente.